né, e conforme as boas práticas digitais nesse universo pandêmico, né, que já dura aí um ano, quase um ano e meio, né, estamos gravando, então devemos informar a vocês que estão sendo gravados. Então, vamos lá. Conteúdo de hoje, pessoal. Começamos na semana passada, né, a falarmos a respeito das configurações do sistema operacional Windows. E como nós estamos sempre fazendo toda sexta-feira, antes do assunto do dia, nós percorremos novamente o caminho que nos trouxe até aqui, para que a gente possa relembrar. Semana passada, iniciamos a fala sobre configurações, né? E aí, pontuamos, direcionamos para o Windows, né? Porque tem alguns aspectos aqui que são conceitos gerais, né? Contextuais de sistemas operacionais, que valem para vários sistemas operacionais, e tem algumas questões que nós pontuamos. Isso aqui é sobre o Windows, né? E como já disse também inúmeras vezes, por que o Windows é o nosso palco, né? Porque acaba sendo o sistema operacional para computadores pessoais que tem aí hegemonia do mercado. Então, enfim, vamos pontuar a parte de configurações na aula de hoje, tendo como referência o Windows, né? Então, eu coloquei, né, classifiquei a parte de configuração como sendo uma série. Por que uma série? Porque nós temos vários, entre aspas, capítulos aí. Então, assim, dentro do item configuração, aliás, dentro do grupo configuração, nós temos vários itens. E cada sexta-feira nós vamos falar a respeito de um. Então, iniciei na semana passada a série configurações do Windows. Primeiro episódio foi na semana passada e hoje é o nosso segundo episódio da série configurações do Windows. E para hoje, resolvi trazer um assunto um pouquinho mais profundo, que aí desperta, né, digamos assim, uma certa curiosidade e um certo estado de alerta, né? E o chamado estado de alerta, né, ele é estudado, inclusive, pela neurociência, né? Que estado de alerta é aquilo que acontece quando você, na verdade, não age, não é algo comandado pelo cérebro, é uma reação, é um impulso, é instintivo. Quando algo que desperta alguma insegurança, algo diferente, nós atingimos aqui, disparamos o chamado estado de alerta. E a neurociência estuda isso, é tudo aquilo que é voltado à reação. Nós não agimos, reagimos. E falou em segurança da informação, falou em invasão, quebra de privacidade, isso é um assunto que ainda assusta um pouco. Por isso, coloquei entre aspas aí no canal, né? Tirem as crianças da sala, vamos falar de segurança. Mas, como disse, é apenas uma chamada de marketing aí. E não apenas segurança, né? O assunto aqui é atualização e segurança, que fazem parte desse quesito aqui dentro do Windows, fica no mesmo local. Atualização e segurança são duas coisas que estão diretamente ligadas, tudo bem? Pessoal que chegou depois aí, bom dia. E bora lá. E depois, Thales, eu vejo com calma aqui, eu não vou parar agora para a gente poder conversar a respeito aqui da instalação do seu SSD, mas a gente retoma esse assunto sim, tá? Permaneça depois aqui da aula disponível no chat. E isso, inclusive, para as aulas, né? Só fazendo uma deixa aqui, nós temos o curso de suporte aqui na ETEC. E essas chamadas, essas perguntas que vocês mandam no chat, acabam nos servindo como conteúdo também para as aulas de suporte, porque são algumas necessidades recorrentes que ocorrem no dia a dia, que isso faz parte, né? Trabalhar com atendimento, com suporte ao usuário, é dar esse retorno, esse atendimento. E isso, eu acho muito legal quando vocês me mandam essas perguntas, porque, assim, são tema para que a gente possa abordar isso em outras aulas, tá ok? Então, vamos lá. E aí, depois eu retomo com você aqui no chat, terminando a aula, a gente bate um papo a respeito dessa instalação aí, se de repente deu certo ou não, a gente apara as arestas, tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa falar aqui da parte de configurações do Windows no capítulo de atualização e segurança. Vamos lá. Bom, como eu sempre costumo dizer, né, eu fico a 2 paredes do meu roteador, então, às vezes, em alguns dias, tem um delay aqui entre, quando eu estou compartilhando a tela, entre chegar a imagem para vocês e aquilo que eu estou exibindo no momento. Pergunta, estão vendo a minha tela aqui das configurações de segurança do Windows? Alguém me deu? Sim, dá para ver sim, professor. Valeu, obrigado. Embora a minha conexão seja boa, né, eu estou usando aqui, não é a telefonia 5G, tá? Eu estou usando
as propriedades de Wi-Fi que operam na frequência de 5 GHz. Então, você tem uma transmissão muito, mas muito mais rápida. Porém, ela é curta. Ela é rápida, veja bem, ela manda uma quantidade grande de dados, um volume grande de dados, mas um intervalo curto de distância. E eu estou a 2 paredes do meu roteador. Então, em alguns dias não fica muito bom. O ideal é quando eu estou na sala próximo do roteador. Mas vamos resolver isso. Colocar um repetidor aqui no corredor e a coisa melhora. E isso aqui é tópico para vocês na aula de IMC. Bom, segurança do Windows, tá? O item segurança do Windows, na parte de configuração, ele está junto com o grupo atualização e segurança. Então, estamos aqui, ó, no painel geral. De todas as configurações do Windows, não vou dizer que essa aqui é a mais complicada, não que seja, porque tudo isso o próprio sistema operacional faz automaticamente. Como disse, cada vez mais nós precisamos interagir menos com a configuração do sistema. O grande detalhe é que a gente também não atrapalhe, né? Porque tudo bem que há uma atualização inteligente, há um monitoramento automático do próprio sistema, e como diz, a inteligência, né? A inteligência, os algoritmos que estão, digamos assim, operando dentro dessa questão aqui, eles garantem uma certa eficiência lógica. Agora, cabe a nós também, né, não atrapalharmos. Tudo bem? Então, nós temos dispositivos de segurança, nós temos as configurações dos dispositivos, e nós temos também, o nosso lado, né, os procedimentos que podem ser seguros ou podem colocar tudo isso água abaixo. E eu acho que esse é o grande dilema hoje do que nós estamos vivendo, inclusive no mundo real, porque nós temos uma paridade, um dualismo aí, né? O que acontece no universo digital é reflexo do que acontece na nossa vida cotidiana. Não estamos falando de situações contrárias, análogas, pelo contrário, são complementares, elas se refletem. Se tudo que acontece hoje na internet está interconectado, ligado, e uma coisa influencia na outra, é porque nós estamos vivendo isso na vida das sociedades há muito tempo, né? Nós temos a chamada globalização, que não é algo novo. O termo globalização já tem mais de 20 anos. O que é a globalização? É uma questão geopolítica que coloca todo o planeta de forma que tudo junto e misturado, entre aspas, tá? Existem questões comerciais, políticas, interesses que, lógico, delimitam algumas regras, mas a globalização é isso, é você fazer com que todos estejam voltados de alguma forma para algum momento haver uma diplomacia, um entendimento comercial, social, econômico e o mundo funcionar em harmonia, embora em algumas questões as coisas de vez em quando estreitem, tá? A internet fez o quê? A internet tornou tudo isso ainda mais rápido, porque além das questões geopolíticas, né, pelo mundo afora, veio a internet, que é uma interconexão de várias redes pelo mundo e fora dele, como eu sempre digo, né, se você estiver numa estação espacial em órbita, fora do planeta Terra, você acessa a internet de uma estação espacial via satélite. Então, assim, tudo está interconectado e tudo está ligado. Então, o chamado efeito borboleta ou teoria do caos, onde os eventos estão interligados, não é ficção, isso é real. O que você faz na sua rede local pode sofrer influência da internet e vice-versa, porque você não está solto na multidão, você faz parte integrante de um todo, e internet é isso. Se você entra e vê, você pode ser visto. Então, a gente precisa, primeiramente, antes de entrar para jogar, entre aspas, é entender como funcionam as regras do jogo. E como é que eu faço parte desse mecanismo hoje chamado internet? Como é que eu faço parte dessa chamada era da informação e fazer um bom uso disso sem entrar, digamos assim, nos efeitos colaterais? Quando você compra um remédio, né, com prescrição médica ou não, você tem a bula. A bula tem a recomendação de uso. Se você utilizar aquele remédio, né, dentro da dosagem e dentro do procedimento considerado seguro, você não vai navegar, digamos assim, entre aspas, nos efeitos colaterais. Mas quando você não sabe como
utilizar, ou seja, não analisou a posologia, a dosagem e a forma de usar, há uma grande margem de você colher alguns prejuízos. E é o que acontece hoje com tecnologia do modo geral. Né? Estou dando uma introduzida aqui antes de entrarmos na segurança para explicar o porquê da segurança. A tecnologia, ela exerce um fascínio, já mencionei isso aqui. A tecnologia hoje, para a humanidade de um modo geral, ela exerce o mesmo fascínio que o fogo exerceu. E quando nós tivemos acesso ao fogo, porque nós não inventamos o fogo, só descobrimos, ele já existia, aquilo trouxe ao homem a possibilidade de assumir o protagonismo total entre as espécies. E aí, entre você ter acesso a e aprender como utilizar, vai um tempo. E quando nós tivemos acesso ao fogo, até nós entendermos que a diferença entre aquecer e queimar ou pegar fogo era só uma questão de saber usar, ajustar a dosagem. E tecnologia da informação, internet e segurança da informação é a mesma coisa. Se nós fizermos uma fogueira, né, digital, entre aspas, tecnológica, e começarmos a dançar em volta dela, como nossos ancestrais faziam, né, contemplando o Deus Fogo, e não atentarmos em como utilizar isso de forma benéfica, vamos apenas bater palma, dançar em volta do fogo e de vez em quando sairmos chamuscados. Então, entender como isso aqui funciona não lhe confere um poder mágico, mas apenas conhecimento para que você consiga extrair valor disso aqui. E é nisso que a gente começa a falar a respeito, porque toda essa questão da segurança, que é muito grande, tá, pessoal? Hoje nós temos pesquisas no mundo inteiro falando sobre a questão da segurança, a privacidade, porque, enfim, estamos conectados o tempo todo. Todos, né, sem exceção, posso dizer que praticamente 100% dos aplicativos que você baixa numa Play Store e instala no seu smartphone, ele pede a sua localização geográfica, pede acesso aos seus contatos e assim por diante. O que tem de errado nisso? Absolutamente nada, porque ele está lhe informando que ele precisa, por exemplo, da sua localização geográfica para lhe fornecer uma melhor experiência de uso, né? E aí vai de cada um. Se você é uma pessoa comum, pessoa física, enfim, que um cidadão, né, digamos assim, na multidão, 1 em 1 milhão, você fornecer os seus dados de localização geográfica, isso não lhe impõe, não lhe expõe a segurança, não lhe expõe a privacidade, né? Porque cada caso é um caso. Porque se você tem um aplicativo, por exemplo, como o Waze ou como o Google Maps, que precisa se basear pela tua localização para te fornecer uma informação que seja útil, se você não ativar, aquilo não serve. Então a gente precisa também desmistificar isso. Tudo o que acontece nos aplicativos é invasão de privacidade? Não, não é, gente. Ele está simplesmente precisando dessas informações para retornar valor para você. E quando eu digo valor, é uma informação que seja útil. Porque se você tem uma agenda, e se você tem um Google Maps, e se você configura o seu despertador pela manhã, para que ele, além de acordar você, tocar uma música da sua playlist e falar a tua rotina da agenda, ele precisa que você avise para ele aonde você está. Porque nesse momento de avisar a sua rotina do dia, ele também vai checar, por exemplo, as condições do clima local, as condições do trânsito, e já vai te dar uma previsão ou uma estimativa do tempo que você vai demorar para chegar, por exemplo, na sua escola, no seu local de trabalho. Tudo isso você configura. Mas ele primeiramente precisa que você também dê informação a ele. Então existe uma paranoia, digamos assim, de desinformação, onde tudo que se fala hoje tem a ver com perda de privacidade. Não. Isso é o ônus. Para que um aplicativo diga para você como está a situação do trânsito, e a temperatura e o clima local, primeiramente ele precisa saber aonde você está. Agora, né, você, por exemplo, chefe de segurança da inteligência americana, vamos lá, ou você hoje é um diretor da ABIN, vamos pegar aqui o nosso ponto .br, né, Agência Brasileira de Inteligência. Você exerce um cargo de extrema confiança, de extremo sigilo. Tem algumas aplicações que realmente
para você não cabe. Você, como, digamos assim, chefe ou líder de uma entidade em nível governamental que conferem informações que envolvem soberania e estratégia de um país, não sei se cabe você ter um aplicativo que saiba onde você está o tempo todo, porque nesse caso em particular é uma outra questão. Então eu estou aqui, digamos assim, explanando uma série de circunstâncias que não se aplica para 99% das pessoas como nós. Tudo bem? Então, quando você, por exemplo, assiste num telejornal uma disputa, né, uma guerra de braços aí na esfera comercial e até mesmo política entre Estados Unidos e China brigando pela liderança, né, pela autonomia do 5G ou pelos aplicativos que podem ou não podem, está certo ou está errado, professor? Não está certo e nem está errado, depende. Depende de que aplicativo e depende de quem vai utilizar esse aplicativo. Como disse, eu tenho algum problema de fornecer as minhas coordenadas geográficas aqui para um aplicativo? Não. Eu sou Wagner, professor de ETEC, de algumas ETECs aqui da região, já passei por um bom tempo em algumas faculdades, e hoje eu estou aqui na ETEC. Tem alguma informação relacionada à minha localização geográfica que coloque em risco a minha privacidade? Não. Agora, né? Outro exemplo esporádico aqui. Operação Lava Jato. Nós tivemos praticamente, aí eu não me recordo agora, o prazo, né, de duração da Lava Jato, né, que em tese, né, ela ainda existe, mas, enfim, está aí atenuada. Mas nós tivemos praticamente, acho que de 5 a 6 anos, sob a maior investigação política da história desse país. E nós tivemos também algumas personalidades, alguns personagens que foram ícones, protagonistas desse período histórico, repito, um período histórico da história política do Brasil recente. Isso estará nos livros de história no futuro, certamente estará. Será que cabia, né, para o juiz Sérgio Moro, brilhante personagem dessa história, não vamos aqui apagar o que ele fez, não vamos, mas, por exemplo, o nosso brilhante procurador também, o Danton Dallagnol, que, juntamente com a Polícia Federal, mais o Sérgio Moro, né, e não vamos entrar aqui na questão jurídica, se passou da conta, se não passou, mas foram muito importantes para esse período da história política do Brasil. Essas personalidades, será que cabiam trocar informações sigilosas por um aplicativo de mensagem como o Telegram ou como o WhatsApp por um grupo? Será que eles podem fazer uso de uma tecnologia de comunicação como nós, pessoas comuns? Eu não estou falando pessoas comuns de forma a diminuir a nossa importância, mas eu digo em relação ao impacto que isso causa sobre as nossas vidas e sobre as informações que nós trazemos e conversamos. São coisas diferentes. Então, quando falamos de segurança da informação, quando falamos desse tipo de episódio, que aí as pessoas generalizam e colocam tudo num plano de endemonização, opa, internet é obra do demônio, WhatsApp é perigoso, tudo é perigoso se você não sabe usar, porém, cada pessoa, dependendo de quem ela seja, do tipo de cargo que ela exerça, ela precisa tomar alguns cuidados. Um executivo de banco hoje, não precisa ser um grande da alta cúpula de um banco, um gerente de banco hoje que tem acesso a altas transações bancárias, esse é um tipo de pessoa que deve se preocupar e muito com esse tipo de privacidade. Porque esses caras são monitorados o tempo todo. Realmente, criminosos virtuais vivem rondando instituições bancárias. E não apenas para invadir, mas para persuadir. Que fique claro, tá, gente? Esses ataques hackers, esse tipo de invasão que a gente assiste na TV hollywoodiana, onde o cara pega um teclado, se conecta a um orelhão na rua, digita 2, 3 palavras e ele invade o Pentágono, aquilo ali não existe. Aquilo não existe, aquilo é ficção. Hoje, para você invadir, não precisa de muito, tá? Para você quebrar uma senha, que seja do teu e-mail, quebrar por tentativa e erro, que chama-se brute force, é força bruta. Para você ficar tentando e errando, chama-se tentativa de força bruta. Primeiro que se você errou 3 vezes, ele bloqueia. Existem algoritmos que fazem isso hoje, digamos assim, ininterruptamente por anos, se for o caso.
E, enfim, hoje uma criptografia, da forma como nós temos aqui de 128 bits, não precisa nem muito, de 32 bits, um supercomputador, tá? Que eu acho que vocês não têm ideia do poder computacional de um superprocessador, que custam aí alguns milhões de dólares, que são usados para processamento em alta escala, para cálculos assim absurdos. Um supercomputador precisaria talvez de 100 mil anos para conseguir testar todas as possibilidades com uma senha criptografada com 128 bits. Então, quando vocês assistem isso num filme, e muitas vezes isso tem aí uma esfera meio que hollywoodiana, aquela coisa toda, é folclore, gente. Isso não acontece. E quando acontece uma invasão desse tipo, né, que consegue burlar o acesso de uma senha de alguma forma, invadir um grande servidor, daí tem duas possibilidades. Ou houve uma falha muito grande que gerou uma vulnerabilidade, né? O que são vulnerabilidades? Vulnerabilidades são falhas dentro de um sistema de segurança, aonde essas falhas podem ser exploradas não para quebrar uma senha, mas para invadir um sistema por uma falha. Essas falhas chamam-se vulnerabilidades. Então, todo sistema tem vulnerabilidades, todos. Ninguém programa a perfeição, porque a perfeição, ela é um ideal, ela não é real. Não existe estado da arte perfeita. Ninguém consegue construir algo que seja 100% seguro, 100% perfeito. Todo avião é testado e ele é considerado um dos meios de transporte mais seguros, mas eles caem. Equipamentos falham, máquinas param, pessoas erram. E sempre que uma dessas três coisas ocorrem, equipamentos falham, pessoas erram no manuseio e no projeto. Aí abrem-se o precedente das vulnerabilidades. Cada falha de projeto de um aplicativo pode gerar uma vulnerabilidade nesse aplicativo, que aí sim, isso é real, isso é fato e acontece a todo momento, a cada segundo. Essas vulnerabilidades que nós temos nesse exato momento aqui, eu no meu sistema operacional, vocês no de vocês, nos aplicativos que usamos, essas vulnerabilidades, elas são exploradas o tempo todo. Existem algoritmos, existem especialistas do lado do cybercrime, né, que passam a sua vida dedicada a aplicar golpes nesse sentido. Porém, vale outra coisa também, né? Pessoas comuns, como nós, né, que não temos grandes quantias ou grandes valores em termos de informação, não somos alvos diretos. Tudo bem? Então, a gente tem que saber entender o que é mito, o que é fato e aonde eu aplico esse tipo de coisa. E, fechando para o assunto de hoje, sistema operacional desatualizado repito, sistema operacional desatualizado é a vulnerabilidade mais explorada que existe e a mais básica de todas. De todas. E é por isso que todo sistema operacional hoje possui atualização automática. Tá? O que é uma atualização? Atualização são versões que você cria do sistema operacional ou do aplicativo que corrige possíveis falhas anteriores que não sabiam que existiam. Uma atualização ela vem para melhorar aspectos em relação a funcionamento, mas principalmente a vulnerabilidades, gente. Repito, vulnerabilidades são pontos que existem, pontos falhos, né, ou aberturas dentro de um sistema, dentro de um aplicativo, dentro de um programa, que permite a sua exploração por criminosos virtuais. São falhas que muitas vezes, quando ele é projetado, não foi percebido, porque, repito, nós não conseguimos prever nem com todos os algoritmos do mundo, porque nós temos algoritmos que atacam e temos algoritmos que também fazem varreduras de teste. Algoritmos são códigos, programas que fazem isso. Nós estamos vivendo a era da chamada inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? São programas, códigos, algoritmos que desenvolvem por si só outros algoritmos ainda mais aperfeiçoados que nós. Porém,
ainda em expansão. Isso parece infinito, porque sempre tem cada nova possibilidade em termos de recurso que você oferece, por exemplo, cada vantagem tecnológica que a tecnologia nos oferece, 3 ou 4 vulnerabilidades surgem juntos. Então, nós temos aqueles que trabalham provendo condições de uso e tem aqueles que estão observando aonde tem uma abertura para poder tirar proveito disso. Do professor Wagner, de vocês, não necessariamente. Porque o mundo corporativo é que realmente é alvo, né? O mundo das grandes empresas, das instituições financeiras, que hoje, praticamente, falou em instituição financeira, falou em tecnologia. Pessoas um pouquinho mais afinadas com a tecnologia não usam mais bancos. Elas usam o quê? Usam tecnologia para que enfrentar filas e mais filas no banco. Então, imaginem, né? Milhares de pessoas diariamente em filas de banco ou milhares de pessoas ao redor do mundo acessando aplicativos que fazem transações financeiras. Isso o tempo todo é alvo de ataques. E, por esse motivo, a atualização do teu sistema operacional é ponto de partida. Porque vamos lá, como eu estou aqui numa tela, né, tem algumas coisas que eu não consigo mostrar em tempo real para vocês. Mas numa comunicação de dados à distância, né? Isso aqui que eu estou fazendo com vocês é uma comunicação de dados. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Então, nós temos dados sendo enviados, né? Eu estou enviando um sinal de vídeo e um sinal de áudio para vocês. Vocês têm a imagem da minha tela, falando sobre segurança do Windows, e tem o meu áudio. Mas em nenhum momento aqui está indo, por exemplo, senhas de banco, cartão de crédito. Não vão. Mas se eu estivesse, nesse momento, acessando o Mercado Livre, comprando alguma coisa, eu, em algum momento, preciso efetuar o pagamento. E quando eu vou escolher a forma de pagamento, ali estarão, né, os dados do meu cartão de crédito ou cartão do débito, a conta bancária. E aí, como é que isso ocorre, né? Entre o professor Wagner e vocês que estão do outro lado, tem uma linha de comunicação chamada internet, né? Esta linha de comunicação, vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês rapidinho. Eu estou aqui, ó, na minha barra de endereço, ó, microsoftteams.com e tenho aqui o endereço da nossa sala. Esse cadeado aqui, ó, que todo mundo sabe que é para segurança, todo mundo sabe que é para segurança, mas como é que ele funciona? Tá? Você clica nele aqui, ele te mostra, ó. Ele está permitindo o uso da minha câmera, do meu microfone, tá? Ele me informa que eu tenho certificado. O que é o certificado? O certificado de segurança que criptografa todos os dados que estão sendo enviados entre a minha parte e a parte de vocês. O que é criptografia? Criptografia, vamos lá, traduzindo de forma bem direta, é a codificação da mensagem. Quando eu criptografo uma mensagem, significa que, se no meio do caminho alguém interceptar, não interessa, ele não vai fazer nada com isso. Porque olha só como uma coisa é complexa. Na minha parte aqui, ó, onde eu emito a mensagem, ela recebe o quê? Uma criptografia, ou seja, ela é toda codificada. Se até chegar a vocês alguém interceptar, tudo bem, não tem problema, pode interceptar, porque você não vai conseguir descriptografar. É praticamente impossível. Pela tecnologia atual que nós temos, precisaria aí talvez de 100 mil anos, e com supercomputador, com um computador comum. Agora, né? Agora, se esse chamado atacante do meio, né, que no universo da segurança da informação chama-se man in the middle, o homem no meio, né, o intermediário, tiver alguma informação privilegiada, tiver alguma chave de acesso de um dos lados, a coisa complica. E eu estou contando toda essa história, contextualizando, para trazer para vocês aonde é que entra o sistema operacional. Repito, eu tenho duas extremidades que estão se comunicando, eu de um lado e vocês do outro. No meio, há uma espécie de túnel criptografado, tudo aqui é codificado. Quem intercepta isso, que pode acontecer, não tem muito o que fazer, porque vai pegar um monte de códigos que não consegue ler, não consegue ouvir, está cifrado, codificado através de criptografia em 128 bits.
Posso clicar aqui, ó. Emitido por Microsoft. Tá aqui informações do detalhes. Na verdade, não é em 128 bits. Pior ainda, algoritmo de hash de 256 bits. Esquece. Uma pessoa com um supercomputador precisaria aqui praticamente quase 1 milhão de anos para testar todas as possibilidades. Então, isso aqui é inviável. Ninguém invade um sistema para tentar descriptografar. É inviável. É, computacionalmente falando, inviável. Não dá. Mas é possível, e aí entra o assunto da aula de hoje, é possível e viável observar se a segurança dos dois lados está correta. A começar pelo sistema operacional. Se o meu Windows, por exemplo, estiver desatualizado, qualquer ferramenta de segurança que eu instalar aqui do meu lado, ela fica falha. Porque os códigos que fazem a implementação dessa segurança no Windows estão desatualizados. Então, eles permitem que este atacante do meio, por exemplo, que está tentando interceptar a mensagem no meio, que ele sabe que não vai fazer nada com ela, ele não perca nem tempo em invadir o meio. Ele vai buscar as extremidades. Então, se o meu lado estiver falho ou o lado de você estiver falho, aonde ele adentrar, ele consegue pegar algumas informações que são privilegiadas. Porque, por exemplo, eu tenho uma chave, eu não vou entrar em detalhes de criptografia, senão a gente vai ficar uma aula só para isso. Mas quando eu criptografo meus dados aqui, eu envio uma chave para vocês. É a chave de decodificação. Esta chave de decodificação, desse lado aí, ela vai decodificar a mensagem mediante a chave de vocês e converte. Isso é mais ou menos o que acontece em certificado de segurança de modo geral, assinatura digital. Se um atacante, um invasor, acessa não o meio da conversa, mas acessa as extremidades, porque ele sabe que muita gente vacila. O Windows pode estar desatualizado, pode não ter ali um antivírus, pode não ter nada. Aí ele consegue, por exemplo, se tiver uma boa base de conhecimento, acesso a algum item que possa não identificar totalmente, mas parte, por exemplo, de uma chave de segurança. Aí o universo de comparações dele muda, porque ele passa a ter parte do código já entregue. Aí torna-se possível. E é nesse sentido que atualizar um sistema operacional é parte desse quesito de segurança. Se você está com o sistema operacional desatualizado, qualquer procedimento ou qualquer dispositivo de segurança, ele passa a funcionar parcialmente. Outra coisa, né? Parcialmente. O que é estar seguro parcialmente? Se você está parcialmente seguro, significa que você está parcialmente exposto. Estar parcialmente seguro é tão eficiente quanto fazer dieta pela metade. Eu, durante muito tempo, estive ligado à área esportiva, alta performance, né? E nunca tive problema com peso, digamos assim, mas algumas vezes tive que baixar de peso. Então não tem jeito. Se você tem que baixar de peso, não tem mais ou menos. Ou você faz, ou você não faz. Não existe dieta pela metade. Ou você está de dieta, ou você não está. Qual é a dieta que funciona? Aquela que você segue, filho. Eu fiz a dieta da Lua, fiz a dieta do Padre, fiz a dieta do Cosmos. Nenhuma funciona. Por quê? Porque você não segue. E nenhuma segurança da informação será realmente segura se você não seguir. Por exemplo, instalar o Avast, ou o AVG, ou qualquer ferramenta gratuita num ambiente profissional não existe. Porque uma ferramenta gratuita, ela está ali para fazer o quê? Uma propaganda do dispositivo, que são bons. Todas as vezes que eu falo isso em aula, as turmas me interpretam mal. Professor, você está falando mal do Avast, do AVG? O Avast, o AVG são boas ferramentas de segurança. Eu não estou nem falando antivírus, tá? Porque o conceito de antivírus a gente nem usa mais, são ferramentas de segurança. Porém, quando você usa a ferramenta de segurança gratuita, ela serve para fazer o quê? Uma propaganda daquele serviço. Ela não recebe todas as atualizações como deveriam. Ela é parcialmente atualizada. E aí, a gente volta ao assunto de hoje. A atualização. Quando ele é atualizado, ele é reavaliado, todas as ameaças novas são incluídas, e qualquer uma dessas ameaças que tentem
de alguma forma, acessar, ou quando você, por exemplo, acessa um local que é considerado inseguro, e essas ferramentas conseguem monitorar, ele já te avisa. Por exemplo, né, vocês devem receber o tempo todo isso em smartphone. Parou um pouco, né, porque hoje todo mundo já conhece isso, mas vamos lá. Essas mensagens que tem tipo uma corrente, né? Clique aqui para concorrer a alguma coisa, clique aqui para fazer parte do sorteio de, sei lá, um notebook não sei da onde. Recentemente eu recebi uma chamada para concorrer a um prêmio na Amazon, né? Acho que um vale compras na Amazon. E eu fiquei meio assim, né? Falei, bom, como a gente já está acostumado com esse tipo de coisa, né? Você recebe, antes mesmo de sequer tentar, né? Eu mandei a mensagem para a pessoa que me mandou aquilo. Eu falei, você acabou de mandar uma mensagem para mim da Amazon. Procede? Ele falou, não mandei nenhuma mensagem para você. Eu falei, bom, então beleza. Provavelmente foi um ataque de phishing, né? O que é um ataque de phishing? É algum arquivinho que você acessou em algum lugar, que alguém te mandou também, acessa a tua lista de contatos e dispara uma mensagem para que todo mundo clique, e cada um que clica, ele replica este efeito. Ele vai acessando listas de mensagens e vai reenviando. Geralmente, ataques de phishing faz o quê? O que é phishing? Né? Phishing, do inglês, pescar. Ataque de phishing vai tentar pescar alguma informação no seu sistema. Ou apenas, talvez não pesque nada, ele simplesmente está usando o teu computador ou o seu notebook, ou melhor, o seu smartphone, como rota, como meio de acesso. Então, assim, quantas pessoas você tem na sua lista de contato do WhatsApp? 50? 100? Quando você, de repente, clica em um arquivinho, alguma mensagem, um vídeo, uma música que está infectada com algum desses scripts, e ele acessa a tua lista de contatos e replica isso para eles, que vai replicar para o deles e para os outros e assim por diante, de forma exponencial, praticamente no final de uma semana, isso já bateu mais de 1 milhão, 2 milhões, isso é fractal, é exponencial de forma fractal, isso é progressão aritmética. Isso são ataques de massificação. Muitas vezes não fazem nada no computador de vocês, nem no notebook, nem no smartphone. Eles apenas precisam usar esses dispositivos como um roteamento. O roteamento de ataque é mais ou menos assim. Se em menos de, sei lá, se em 2, 3 semanas eu conseguir acessar e multiplicar esse meu arquivinho para 2 milhões de pessoas, quando eu for fazer um ataque criminoso, um acesso indevido, eu uso todos esses caminhos como rota de acesso. E aí, quando, né, por exemplo, eu pratico os delitos virtuais que eu tenho que praticar, porém, numa investigação digital criminal, né, a chamada perícia digital, que é fato isso, tá, gente? Também não é Hollywood, não, isso é verdade. Toda vez que você vê, você é visto. Toda vez que você acessa, você pode ser acessado. Todo caminho de ida tem uma volta. Isso não é filosofia hindu. A filosofia hindu prega isso, né? Preste bem atenção no caminho que você faz, porque você vai ter que fazer para voltar. Segurança da informação é a mesma coisa. Quando você emite um ataque, quem trabalha na perícia digital forense vai percorrer o caminho contrário, porque você deixa um rastro digital. Porém, quando você roteia este ataque por milhões através desse tipo de fraudezinha, né, que não é uma... é tipo um spam, né? O phishing, enfim, você distribui isso para muitos computadores, depois você sai utilizando esses smartphones, computadores, dispositivos IoT, que são dispositivos que têm internet, eu posso usá-los também para rotear um ataque? Sinceramente, na hora que a perícia faz a volta, não localiza nunca. Não localiza nunca. Porém, entretanto, todavia, né, já dizia o grande sábio, né, Falcão, né, que é um humorista, ele não é só humorista, né, é arquiteto, aí nordestino, gênio, né, a mão que joga a pedra é a mesma que apedreja, é redundante, mas é fato. As perícias digitais, elas também não estão de bobeira, né, elas criam algoritmos e deixam. Tudo bem, o caminho é longo, né? Você pode ter invadido 2 milhões, 3 milhões de dispositivos para poder atacar e fazer uma rota de ataque que depois nem o algoritmo vai localizar você. Porque você provavelmente fez isso com várias camadas de virtualização, fica impossível. Mas
Um algoritmo, que é um programinha, vai ficar varrendo isso por uma semana, um mês, um ano, 2, 3. Olha, presta atenção. Você programa um aplicativo, um algoritmo para fazer, ele vai fazer aquilo para sempre. Um dia, se aquele ataque for refeito ou alguma incidência daquele ataque for detectado, esse algoritmo pega. E ele vai aproximando, até que um dia, quando menos esperam, esses caras caem. Alguns dos maiores hackers mais procurados da história foram pegos praticamente 10, 15 anos depois, sem fazer absolutamente nada. Simplesmente foram pegos porque, em algum momento, depois de uma década, acabam acessando o dispositivo que já tinha acessado antes, e aí o IP bateu. E aí o cara cai. Ele acha, né, que, por exemplo, ele será esquecido. Tudo bem, um crime prescreve, mas o algoritmo não prescreve, ele continua. A mesma via que eu uso para atacar, vai ser utilizada para me localizar. Então, atacantes virtuais hoje estão um passo à frente, tá? A segurança corre atrás deles. E aí, tudo isso que eu estou falando aqui, né, começa na atualização. A atualização do Windows, para a gente focar agora um pouquinho no Windows, depois eu volto de novo para a segurança. Ela é automática, tá, gente? Aqui, ó, Windows Update. Você deixa configurado. E aí entra um outro detalhe. Vocês, nós, eu, vocês, nós temos aqui o direito a acessar, né, a Microsoft Store e baixar o Windows 10, o Office, todos os recursos que a Microsoft nos disponibiliza pela parceria com o Centro Paulo Souza. Mas esse privilégio não é compartilhado pela humanidade como um todo. No mundo afora, o valor cobrado pelo sistema operacional Windows, dentro das economias que estão em xeque aí, eles até que são razoáveis, né? Mas nós temos uma cultura que a gente precisa mudar aqui, cara. E sala de aula é um lugar que é bom para a gente trabalhar isso. Tudo bem. O Windows 10 é caro? Relativamente caro. Para a nossa economia, ele é relativamente caro. Mas para nós não é caro, né? Nós não temos custo. Nós acessamos a Microsoft Store e temos direito a isso. E depois que o curso terminar, vocês não perdem, tá? Vocês continuam usando. Mas o que acontece? Eu já disse, né? Isso foi lançado em 2006, né? No Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Eu estava presente ao vivo e a cores. Eu estava lá pela ETEC e também pela FATEC. Na época era professor da FATEC. Eu estive no lançamento da parceria, né, que na época chamava-se Microsoft Alliance Academic, firmada entre o governo do estado de São Paulo, né, e a Microsoft. Veio o gerente de relações internacionais da Microsoft para firmar esta parceria. E até hoje ela continua, como nós já mencionamos aqui. Mas mesmo assim, tem uma grande quantidade de pessoas que preferem usar a versão pirata. E comete crime. Pessoal, vamos lá, em termos comerciais, os direitos autorais, você usar um software pirata, está errado, né? Na esfera comercial, se você tem aí um comércio hoje, né, está usando uma licença craqueada, vamos falar o português claro, né, uma licença craqueada, que você baixa um craquezinho, que é um programinha, que vai quebrar ali a chave de ativação, e você vai utilizar o Windows sem ter pago por ele. Você fazer isso em casa, tem um problema. Tem um problema que você, ativando o Windows de forma irregular, você, em algum momento, vai ter problema com a atualização dele. A maioria daqueles que craqueiam, né, que geram uma chave esporádica e acabam burlando a segurança inicial do sistema operacional, muitas vezes, quando vai atualizando, né, em algum momento, a própria atualização do Windows pega essa chave que não é correta e bloqueia. Para evitar que isso aconteça, o usuário, que acha que, digamos assim, quer levar vantagem em tudo, ele bloqueia, ele vem aqui, ó, nas configurações, aqui nós temos, ó, automaticamente, pausar, tal, opções avançadas. Eu posso entrar nas opções avançadas aqui, ó, opções de atualização. Eu posso desativar tudo. Ou seja, se eu desativo as atualizações do Windows para burlar a ativação, tudo bem, eu vou usar o Windows sem pagar.
mas eu passo a ter uma vulnerabilidade porque ele não está sendo atualizado. Repito, somos força-tarefa da Polícia Federal, somos funcionários da ABIN, somos líderes de órgãos governamentais que precisamos de uma segurança elevada? Não. Mas, se você acessa o seu banco, faz compras, de vez em quando pede alguma coisa por um aplicativo, aquela coisa assim, você está trafegando dados que são importantes, hein? Que em algum momento pode vazar e alguém fazer um estrago aí no teu cartão de crédito. E mesmo tomando todas as precauções, de vez em quando a gente tem esse problema, porque são dois lados. Eu disse para vocês, tem o teu lado que tem que estar seguro, mas tem o outro lado que também tem que estar. Muitas vezes você cumpre o protocolo, a própria internet, com seus protocolos de segurança, também cumprem a parte dela, mas aí a outra parte da extremidade, a outra extremidade falha, que é o que nós mais temos vivido hoje, é o chamado insider. Insider, né, traduzindo de forma literal, é o que está interno. Quando um funcionário de uma instituição, não digo que entrega dados, né, mas ele abre uma possibilidade, ele simplesmente ele abre aquela questão ele é negligente e deixa passar. Porque tem uma linha de raciocínio aí, você jogar e deixar cair é diferente. É a diferença entre eutanásia e ortoeutanásia. Eutanásia é quando você praticamente desliga e você pratica a ação de desligar, por exemplo, os aparelhos de um paciente terminal na UTI. Você desligou, você praticou a ação. Isso é chamado eutanásia. A ortoeutanásia, ela é discutida, né? Porque não é você desligar, é você simplesmente não investir. Você não pratica a ação, você deixa de praticar. E aí aquilo acelera o processo de falecimento do paciente, que não vamos discutir o certo ou errado, mas você entregar dados de propósito é uma coisa, você deixar uma possibilidade, mesmo que distante, para que eles sejam explorados, é outra. Mas na esfera corporativa, ambos dão justa causa e hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados, você é demitido e vai responder, talvez, criminalmente por isso. Porque aí a gente vai julgar a intenção, né? É difícil julgar a intenção, se foi de propósito ou se não foi. Mas os algoritmos estão aí. Reparem, preste atenção que até aqui no Teams, que é apenas uma plataforma acadêmica, todos os passos de vocês ficam gravados. Nós sabemos o horário que vocês entram, o horário que vocês saem. A secretaria da escola sabe o horário que eu começo minha aula, sabe o horário que termino, sabe se eu dei aula ou se eu não dei, porque simplesmente eu abri o chamado e não tenho nenhuma comunicação, opa, o professor Wagner está dando migué. Então, assim, não estamos falando de invasão de privacidade, estamos falando de um ambiente de trabalho que é monitorado, não tem ninguém de bobeira aqui. E saibam, né, como disse, se você, por exemplo, entra aqui uma vez por semana, responde a chamada e sai, coloca o celular e sai de uma live, assim, o dispositivo mede, o teu, não é o seu acesso, é a sua participação durante o acesso. Quando nós entramos, por exemplo, na Amazon e estamos procurando por livros, não é só entrar na Amazon e procurar por livros, ela consegue monitorar quais são os livros que você clicou, quais foram os gêneros que você se interessou. Então, assim, a plataforma Teams é igual. Os fins são diferentes. Um vende e o outro monitora. E não é invasão de privacidade, isso é acompanhamento. Na esfera profissional também, você é funcionário do Banco do Brasil, né? E, por exemplo, isso acontece, tá, gente? Isso aqui não é ficção. Porque existe, né, a chamada engenharia social. Para que eu consiga informações para tentar atacar o Banco do Brasil, eu vou chegar num elo mais fraco dessa história, que é a pessoa, o ser humano. E aí, por exemplo, isso é fato, nós temos relatos na história recente, criminal, sobre isso. Você vai lá e sequestra o filho do gerente do banco. Isso entra na linha de engenharia social. Ele não quis se vender. Você ofereceu uma quantia em dinheiro para o gerente de um banco, pedindo a ele não que simplesmente vaze senhas dos clientes, mas que simplesmente deixe uma abertura boba no sistema para que um atacante consiga virtualmente acessar e dali tirar vantagem disso. Ele não aceitou a sua primeira proposta, né? Porque dentro da engenharia social existe três tipos de tentativa, né? Você consegue ou
é o chamado SAS, né? Sedução, tortura, ou por SAS, não, é sedução, tortura, e a outra é por corrupção. Se o cara não aceitou uma proposta, você pode simplesmente pegar alguma coisa que seja de valor para ele. Você sequestra um filho, você sequestra um item, um ente querido, e você chega para ele e fala, olha, se você chamar a polícia, a gente executa, e se você simplesmente não topar, a única coisa que a gente quer é que você deixe uma porta de comunicação aberta, tá? O que é uma porta de comunicação aberta? Quando nós estamos aqui falando numa aula online, eu tenho as portas que estão de comunicação do meu computador que ficam abertas para que a internet se conecte comigo. A mesma coisa vocês. Isso, dentro da engenharia social, é muito usada, porque muitas vezes, poxa, você encontra pessoas que têm, sim, dignidade, são íntegras e não são corruptíveis. Mas, das duas, uma. Se o cara não se vende por dinheiro, ou ele vai pela sedução, você vai ali pela alguma forma, ele vai. Ou vai pela sedução, ou pela tortura, ou pela corrupção. De alguma forma vai. E, geralmente, a tortura tem a tortura desse tipo, né? Você pode sequestrar alguém e tentar bater até matá-lo, ou simplesmente você vai pela tortura psicológica. Você vai através de algum ente querido. Isso é muito comum, infelizmente. E aí, este funcionário do banco, né, ou no caso, estou citando aqui uma situação hipotética, ele simplesmente não fornece os dados do banco, mas ele simplesmente deixa uma portinha aberta. Acabou. Caiu por terra. Aqui é a mesma coisa. Nós, usuários comuns, né, dentro das nossas casas aqui, se você simplesmente instala um Windows que é ativado por crack, né, por um programinha para burlar a segurança dele, e desativa as atualizações para que você possa tirar essa vantagem, você paga para o outro lado, porque você está com as suas informações desatualizadas. E aí, presta atenção, se você faz isso, né? Porque, como disse, voltemos à fala inicial. Se você faz compras, acessa banco, se você usa o computador para prática de trabalho, estamos vivendo épocas, né, muito constantes do home office. Isso é frequente, inclusive, né, a pandemia está trazendo uma remodelação do mercado. Muitas empresas que tiveram que se adaptar ao home office não pretendem voltar. Muitas que já estavam, né, não é que tiveram que se adaptar, muitas que já estavam adaptadas ao home office, que, diga-se de passagem, não é uma invenção da pandemia, empresas de tecnologia que têm uma infraestrutura bem firmada, bem fundamentada, já aplicam o home office há muito tempo, né? Nós temos vários colegas, inclusive professores, ex-alunos da Quiretec, que trabalham em São Paulo e têm a opção de ficar em casa pelo menos 3 ou 4 vezes na semana. Veio a pandemia e hoje estão em casa, mas antes da pandemia já tinham essa possibilidade. Então, assim, se você usa o seu computador, o seu dispositivo, seu notebook para trabalho, não cabe você estar usando, por exemplo, uma atualização bloqueada por conta desse tipo de recurso, por simplesmente querer tirar vantagem e não pagar uma licença, tá? Que hoje não está caro, tá? Eu não sei qual é a mágica, né? Repito, eu sempre falo da Amazon aqui, mas, enfim, não é propaganda, mas uma licença do Windows 10 profissional na Amazon está R$ 40, tem de 40, 45. Como é que isso funciona? Não sei. Eu sei que a Amazon é parceira da Microsoft, ela não vende software pirata, não sei se pelo volume comercializado pela Amazon, que é muito grande, eles têm um valor de aquisição diferente, mas ferramentas de software hoje, eu tenho comprado pela Amazon, já vai fazer alguns anos, porque os valores são inacreditáveis. Vocês podem acessar agora na Amazon o Windows 10, licença do Windows 10 Pro, por R$ 49. Eu pretendo comprar uma para mim. Acho que eu já comentei isso com vocês. Eu estou usando, nesse momento, uma versão Home Basic, né? Porque as minhas versões Education, que é as nossas, que nós professores temos, é igual a de vocês. As minhas já estão todas usadas, né? Eu já instalei aqui num outro notebook, no computador que está parado em casa, aqui que eu pretendo arrumar. Então, acabei comprando o novo, não tinha como colocar. E veio o Windows Basic, que eu estou usando aqui com vocês, mas não me agrada. Eu acho o Basic, ele tem, como o nome já diz, funções muito básicas e eu não consigo algumas flexibilidades que eu preciso, né? Então, repito, se hoje você consegue
comprar, né, licenciar por R$ 49,00 o Windows 10 Pro, para que ativar com crack? Então, aí eu volto à questão da mentalidade. Não é apenas uma prática, é uma mentalidade que a gente precisa começar a transformar na nossa sociedade. Essa história de querer tirar a vantagem que lá fora, né, quando o brasileiro, ocupa o mercado de trabalho aí fora, nós somos muito bem vistos, tá, gente, no meio da tecnologia, porque o brasileiro é muito versátil. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que é versátil e com a chamada malandragem. A malandragem não é positiva. O jeitinho brasileiro, que lá fora eles chamam de Brazilian Way, eles também chamam isso de planejamento a curto prazo. O planejamento a curto prazo é aquilo que te traz uma vantagem, digamos assim, imediata, mas que não é sustentável. Você ganhou naquele primeiro momento, mas lá na frente, em pouco tempo, aquilo vai se retornar um prejuízo muito maior. E aí todo aquele ganho, entre aspas, que você obteve, ele retorna com uma cobrança muito grande e você precisa refazer o dobro. Então, a gente precisa entender o que é ser versátil, que é uma qualidade que o profissional brasileiro tem, e o que é você querer dar um jeitinho em tudo e, às vezes, burlar regras que isso vão lhe conferir uma justa causa. E eu falo isso porque, assim, infelizmente ou felizmente, nós estamos nisso há muito tempo, né? E já tive a oportunidade de encontrar, oportunidade não, um privilégio, né, de ter alunos, assim, muito fora da curva. E, assim, você tem, vamos lá fazer uma analogia aqui bem boba, né? Você tem Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Imaginem, por exemplo, né, se o Neymar, com o talento que foi conferido a ele, né, tivesse, por exemplo, a disciplina de um Cristiano Ronaldo, ele seria realmente, incomparavelmente, o melhor de todos, porque ele é talentoso demais. Mas falta a ele um pouquinho mais de habilidade, de lidar com as situações fora de campo. Enfim, eu quero dizer aqui, grandes talentos que eu encontrei em sala de aula também tinham essa dificuldade de entender que entre aquilo que eu quero e o que eu posso e o que eu devo, tem uma distância. E, infelizmente, o tempo passa e você encontra de novo essas pessoas. Alguns jovens muito talentosos que eu conheci, que tiveram, assim, algumas posições no mercado de destaque, perderam essas posições por justamente não saberem lidar com regras. E, como estou falando, não é agora, isso há 20 anos atrás. As redes de dados, elas já compreendem esse universo de atualizações, de seguranças, privações dentro do sistema, que quando você burla isso, dá justa causa. Então, assim, imagina você hoje no home office, usando em home office um computador com licença craqueada, expondo a privacidade dos dados de uma empresa. Isso vai dar justa causa, porque isso não é privacidade, não é seu. Quando você está atuando em home office, os dados que você está manipulando ali não pertencem a você, pertencem à corporação que paga o teu salário. Isso está em contrato. A IBM, hoje, a IBM, no seu escritório em São Paulo, existe uma prática nas empresas de tecnologia, de modo geral, e algumas fora, né, chamada BYOD. BYOD com Y, né? Bring your own device. Traga o seu dispositivo. Então, para que você se sinta até mais à vontade, ela permite que você leve o seu notebook para o trabalho. Mas você preenche uma série de formulários, aonde a partir do momento que você está usando o seu dispositivo para o trabalho, ele deixa de ser seu. Aliás, ele é seu, mas o conteúdo ali dentro é da empresa. A IBM não permite que você sequer desça no elevador com o seu notebook. Não, minto. Se você não estiver com o carro parado dentro do estacionamento da IBM, você não sai com o notebook. Você tem que estar com o carro dentro do estacionamento deles. Eles não permitem que você saia andando com o notebook. Você tem que ir direto para o teu carro e ir embora para casa. E tudo isso é monitorado. A IBM, ela é conhecida na história pelo seu padrão de rigidez. E se você não concorda com isso, é simples, não envie currículo para a IBM. Se você quer ser funcionário da IBM, uma das maiores, né, de todos os tempos em relação à tecnologia, você tem que entender que ela tem a forma de atuar. Eu prefiro o Google, que eu posso trabalhar até de skate. Tudo bem, mas vai no Google em São Paulo e vê se você vai de skate trabalhar. São lugares diferentes, tá, gente?
O Google, em São Paulo, não é igual ao Google nos Estados Unidos. Ele também tem algumas flexibilidades, claro, IBM, Google é Google, mas eles entendem que regionalmente algumas questões ainda não dão para serem implantadas. Eu estou voltando aqui para a questão de mentalidade. Maior parte dos problemas que nós temos com segurança hoje, aí eu uso de novo o termo insider, parte daquele que está operando o computador. Não é um ataque de fora, é um auto-ataque. Você praticou algo que expôs o teu sistema ao risco. E burlar a atualização automática é uma delas. Quando você bloqueia, simplesmente para ter um crack, complicou. Simplesmente complicou. Aqui no Windows Update, você não precisa fazer nada. É só você não atrapalhar, deixa o Windows fazer as atualizações. A única coisa que eu acho legal fazer, que ele geralmente, também por uma questão de inteligência do próprio sistema, ele sabe quando você está usando o computador para trabalho, e geralmente ele não coloca para executar uma atualização enquanto você está trabalhando, né? Ele geralmente faz isso em horários alternativos, né? Por exemplo, ó, ele definiu aqui, ó, horário ativo. Eu não sei se vocês conseguem ler por aí. Atualmente, entre 8 e 17 horas. Eu não mudei isso, eu preciso mudar. O meu horário de atividade profissional aqui não é entre 8 e 17. É muito mais. A minha última aula termina às 23 horas. Então, da maneira como está definido aqui o horário de atividade, ele pode simplesmente, por exemplo, bom, deu 5 horas, 5 e meia, colocar uma atualização para baixar e instalar automaticamente. Porque aí cabe a mim vir aqui, ó, horário alternativo, ó. Vou clicar, horário ativo atual, ó. Eu vou colocar, tá entre 8 e 17, eu vou colocar aqui, ó, entre 8 e 23. Porque a minha última aula começa às 23 horas, termina às 23 horas. Por exemplo, um dia desses, né, não sei por quê, precisei até dar uma alterada nas configurações. Minha filha, né, ela tem 8, acabou de fazer 9 anos, ela estava em uma aula remota e a atualização do Windows entrou, né, e ela não clicou no local certo, porque você podia clicar ali, né, adiar. Ela simplesmente deu OK no meio da aula, praticamente perdeu ali uns 15 minutinhos da aula atualizando o Windows. Foi justamente na volta aqui, né, quando nós começamos o semestre, porque ficou muito tempo com o notebook desligado. Quando ligou, ele tinha atualizações para baixar e ela simplesmente não deu adiar, né? Enfim, clicou no OK. Pronto, praticamente foi 20 minutos da aula ali embora. Eu peguei o meu notebook, passei para ela, porque ela voltou uma semana antes de mim. Então, aqui você configura o horário que você quer marcar para o sistema que você está ativo e ele monitora isso. Ele vai colocar as atualizações automáticas fora. E se acontecer algum errinho, você configura de novo, tá? Fora isso, o Windows Update é automático, tá? E o update, a atualização, serve para isso, para corrigir falhas. Ele avisa para você, ó, no meu aqui, ó, atualização de qualidade opcional disponível. Preste atenção na fala. Interpretação de texto não é só no Enem, é para tudo, para a vida. Atualização de qualidade opcional. Qualidade opcional não é crítica. Quando ele coloca aqui a atualização de qualidade crítica, é importante que você instale aquilo o mais rápido possível, porque aquilo coloca em alguma coisa ali é relativamente crítico. Agora, quando é de qualidade opcional, se você fizer ou não fizer, não vai mudar em nada a qualidade do que você está fazendo. É opcional, não é uma necessidade, tudo bem? Se eu clicar aqui, ó, baixar e instalar, ele vai baixar e instalar isso daqui. Ponto. Não é o caso, não vou. Depois eu faço isso, mas isso aqui é importante, qualidade crítica. Quando for crítica, deixa fazer. Tá? E é só isso que você tem que se preocupar com o Windows. Com 40, 50 reais hoje, você tem uma licença correta. Burlar isso por uma questão simplesmente de, sei lá, para dizer que está fazendo algo ao contrário, aí fazendo, eu costumo dizer, né? Quando você burla a segurança interna do seu sistema, você pratica uma espécie de piracema. Todo mundo aqui conhece um pouquinho de biologia, né? Piracema é aquele movimento de alguns peixes, não são todos, né? Que sobem rio acima, sentido contrário, no período de desova. É uma prática ali daquela espécie, né?
Então, a gente não precisa, né? Nós não somos peixe e não estamos na época da desova. Então, não faz sentido fazer uma piracema digital, querer subir o rio no sentido contrário. Não parece muito inteligente. Se você tem hoje, né, digamos assim, o uso do computador, tudo bem. Agora, se é só para entretenimento recreativo, cara, aí tudo bem. Você não tem nada a perder. Mas vamos começar a mudar a mentalidade. Estamos num curso técnico que forma um conhecimento profissional. Então, vamos lá. Tem uma frase, né, que ela imortaliza o cristianismo, né? Perdoai, Pai, que não sabem o que fazem. A partir deste momento, a partir desta aula, esta frase não serve para vocês, porque vocês estão sabendo. Nós passamos aqui dando uma resumida, porque segurança da informação é algo grande, algo muito profundo, mas já deu para perceber que no aspecto profissional tem situações que são gravíssimas, digamos assim, previstas em lei, e na questão de uso pessoal também, né? Porque se você estiver trabalhando em casa com computador, a empresa que você está ali representando através de um contrato pode lhe dar uma justa causa por uma bobagem que você venha fazer. E se também não for no aspecto profissional, no aspecto pessoal, você acessando os seus bancos, fazendo compras, pedindo coisas por delivery a esmo, sem nenhum tipo de preocupação com segurança, como se você fosse uma criança no jardim de infância. Não sei, estou aqui para ser feliz. Ponto, não está. Você está aqui para saber como funciona e, se der, será feliz. Então, vamos alternar a frase que imortaliza, iconiza o cristianismo. Perdoai, Pai, que não sabe o que fazem, mas deveriam saber. E quando eu sei, aí eu tenho duas opções. Eu posso entender e, a partir daí, começar, né, a ajustar o meu comportamento. E esse processo de saber e ajustar o comportamento chama-se conscientização. Algo que parece abstrato, por exemplo, em tempos de pandemia, né? Porque aí entra de novo mais uma analogia. Quando você tem procedimentos de segurança, aliás, quando você tem dispositivos de segurança e os seus procedimentos e ações são inseguras, tanto no aspecto analógico quanto no digital, o resultado é o mesmo, dá errado. Do que adianta estarmos há 1 ano e 3 meses em pandemia, em uma pandemia, ainda sob a regência de um decreto de estado de emergência, aonde, né, está se solicitando, né, quase que alarmando para que as pessoas tomem cuidado. Tudo bem que existe uma incerteza muito grande, mas é justamente por esta incerteza, que é a mesma incerteza que nós temos no universo digital, é que os cuidados precisam ser redobrados. Eu não tenho nenhuma exatidão. Tudo que eu falei para vocês aqui são estimativas de segurança, são probabilidades para que se torne mais seguro. Uma atualização. Aqui, ó, os dispositivos de segurança, o firewall. O que é o firewall? O firewall numa rede do Windows é como a máscara que nós estamos usando na pandemia. O firewall faz literalmente o mesmo papel da máscara na pandemia. Porém, aqui no universo digital, nós já sabemos que um firewall bem configurado, ele realmente protege e ampara a tua rede. E a gente ainda tem algumas questões para realmente comprovar, de fato, né, o quão eficiente, por exemplo, é uma máscara na pandemia, né? Mas que opções nós temos? Se nós não temos certeza da precisão e da exatidão, se com é duvidoso, sem é certeza, vai dar pior. Se com a máscara e com algumas medidas as coisas já chegaram no pé que chegaram, imagina se não tivesse. Então, voltando, ó, estou fazendo um dualismo entre o mundo analógico e o digital. Do que adianta a máscara no queixo? Do que adianta você comprar o maior dispositivo de segurança do planeta, o mais caro que seja, e deixar o Windows desatualizado? Aí você não pôs a máscara no queixo, você pôs no pé, cara. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tecnologia é igual fogo, realmente.
não saber usar, vai queimar. E o que nós temos hoje, de um modo geral, e não é eu, você, nós, a escola, é o mundo. A Honda, em junho do ano passado, a Honda, multinacional Honda, um dos fabricantes de veículos mais renomados de todos, que tem uma credibilidade enorme. A Honda parou a sua produção ano passado, em junho, simplesmente porque o seu sistema de automação, que gerencia, veja bem, sistema de automação é o sistema que gerencia as máquinas de fabricação e processo. Sistema de informação é o sistema que gerencia a sua rede de dados, os aplicativos que funcionam na sua empresa. Pelo sistema de informação, eu tive acesso ao sistema de automação e mudei a linha de produção da Honda. Um atacante fez isso ano passado, em junho. Atacante que eu digo, né? Atacante virtual, um criminoso virtual. Acessou o sistema de informação da Honda, por onde, gente? O servidor estava desatualizado, isso é gritante. Desatualizado. E não estou falando do meu computador, professor Wagner, pessoa física, não estou falando de vocês. Porque a gente pode estar errado, porque acabamos de ver isso aqui. O sistema operacional avisa quando está desatualizado e ele atualiza automaticamente. Numa multinacional, você deixar o servidor desatualizar, tenho certeza, isso aí rolou cabeças na Honda. Que você parou a produção por mais de uma hora, por horas. Sabe o que significa você parar a linha de produção de uma empresa do porte da Honda? E você não precisa fazer um grande estrago, basta você alterar a milimetragem da produção de uma porta. Você produziria em uma hora 1 milhão de portas que não serviriam para carros nenhum. E aonde começa isso, gente? Começa numa simples atualização do sistema operacional da rede. Estava desatualizado. O atacante virtual acessou o sistema de informação da Honda. A partir do sistema de informação, teve acesso aos sistemas de automação que controla toda a produção de peças dos seus automóveis. E alterou alguns processos. Quando foi percebido, a Honda parou. E este, suposto atacante virtual pediu um resgate, digamos assim, ele simplesmente fez a alteração, bloqueou o acesso e pediu um resgate, não sabemos aqui o quanto, acredito eu que num valor muito alto, para que a Honda liberasse esse pagamento para que ele pudesse autorizar o acesso. Não sabemos se a Honda pagou ou não. Em seguida, mediante ao tamanho da bobagem, da Honda, o tamanho da fragilidade, este atacante virtual aí, publicou no chamado Wall of Shame, que é o muro da vergonha, Nesse meio da segurança digital, criaram, os especialistas de segurança no planeta e os virtuais, criminosos virtuais também, tem um local chamado Wall of Shame, é o muro da vergonha. Todo ataque virtual bem-sucedido que é feito sob uma falha muito grotesca, muito estúpida, que não é motivo apenas de segurança, é motivo de vergonha, porque uma multinacional não pode ter os seus servidores desatualizados por algo que é tão óbvio. Isso foi exposto no Wall of Shame. E a Honda teve esse mico pago aí, mundialmente falando, em junho do ano passado. E não é que isso seja também uma particularidade da Honda, tá, gente? Grandes empresas passam por isso, porque em algum momento as vulnerabilidades ocorrem, porque falhas humanas ocorrem. As máscaras no queixo estão aí em todo momento, na pandemia viral e na pandemia, que eu não digo não é uma pandemia, mas na emergência da segurança de dados o tempo todo. Então, para a gente ir finalizando aqui, senão nosso horário vai indo, uma das coisas muito simples que nós temos aqui, que é direto, também é automático, firewall é uma proteção na rede, que funciona como a máscara que nós usamos na pandemia. Quando você instala um mecanismo de segurança no teu computador, ele cria também o chamado firewall. O firewall é como se fosse um bloqueio para não permitir que ameaças externas invadam a tua rede privada em casa ou a tua rede corporativa na empresa. E tudo isso aqui para de funcionar quando você está com o Windows desatualizado.
e o Windows desatualizado na minha casa, ou na casa de vocês, ou o Android desatualizado no computador, no smartphone de vocês, coloca em risco apenas vocês, os seus dados, os seus acessos às suas privacidades, mas no ambiente corporativo, aí voltemos à fala inicial, cabeças rolam, né? Porque a justa causa, ela é justíssima. Então, para falarmos hoje aqui de segurança, como eu falei, isso aqui é automático. A única coisa que nós temos que tomar cuidado aqui é com o nosso procedimento. O próprio programa, o próprio sistema operacional, como outros dispositivos, ele tem na configuração aqui essa automaticidade. Ele faz isso sozinho. É só você não burlar isso para tentar fazer alguma, sei lá o quê, né? Não sei como é que eu posso chamar. Não posso chamar isso de tirar vantagem, porque isso depois contra você. Então, a gente falou um pouquinho, bastante de segurança, para alertar o quanto é importante você não atrapalhar a segurança do sistema operacional. Que no caso aqui, o firewall, ele não protege apenas o seu computador. Se o seu computador em casa, para a gente ir finalizando aqui, tá, pessoal, está acessando a internet e esta internet está sendo compartilhada pela sua TV e por outros dispositivos em casa, o dispositivo central, ele, através do firewall, ele protege a sua rede. Isso é 100%, professor? Não. 100% mesmo é você voltar para o útero da mamãe, né? Voltar lá. Lá dentro você estava seguro. Aqui na internet, em redes de dados e comunicação no modo geral, é uma possibilidade de estar mais seguro. Seguro morreu de velho e offline, atualizando esse dito popular. Tudo bem? Pessoal, nosso horário está se esvaindo. Tem alguém vivo aí? Alguma forma de vida inteligente na Terra? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida sobre essa questão? Alguma curiosidade sobre o universo da segurança? Tudo bem que nosso horário está se esvaindo, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida referente a esta questão de segurança, que, como disse, isso aqui é apenas uma introdução, é apenas uma breve pincelada sobre o assunto, para que a gente entenda que, para falar de segurança do Windows, a gente precisa entender também sobre o que estamos falando. Segurança em relação a quê? Estou me protegendo do quê? Então, a gente contextualiza para conectar o assunto que estamos tratando aqui em sala de aula a alguma realidade, porque eu sempre bato nessa tecla, né? Sala de aula não é lugar de teoria, sala de aula é lugar de prática. Então, a gente está falando de algo hoje emergente, tão emergente quanto a pandemia, porém, ataques virtuais são diários, a todo momento. Bom, não tendo dúvidas, pessoal, semana que vem a gente entra no gerenciamento de dispositivos, na parte de drivers de funcionamento. Vai ser o terceiro episódio da série de configurações. Na sequência aqui eu disponibilizo o formulário de frequência de vocês. Bom, agradeço aí pela atenção. Tenham um bom final de semana, continuem cuidando-se, né? E agora já sabe um pouquinho mais, sobre segurança digital. Prestem atenção. Turma, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui a gravação. Parando a gravação. E encerrando a nossa aula de hoje. Pessoal, tchau, tchau.